A Pedra de Roseta é considerada uma das maiores descobertas da história da humanidade. Foi ela que permitiu decifrar os hieróglifos egípcios, abrindo uma janela para um mundo que esteve em silêncio por milênios. Mas poucos sabem que a pedra que vemos hoje no Museu Britânico não está completa. E isso levanta uma questão intrigante. Hoje, vamos investigar uma teoria inquietante. Será que partes da inscrição foram removidas ou omitidas porque revelavam conhecimentos avançados demais para sua época? O que estaria escrito nesses trechos perdidos, que poderia reescrever a história como a conhecemos? Prepare-se para mergulhar num dos maiores mistérios da egiptologia. A verdade sobre a Pedra de Roseta pode ser muito mais surpreendente do que imaginamos. Para entender o mistério, primeiro precisamos dos fatos. A Pedra de Roseta foi descoberta em 1799, no Egito, por soldados franceses durante a campanha de Napoleão. Ela é um bloco de granodiorito que carrega uma mensagem de valor inestimável. O mesmo texto está gravado nela em 3 escritas diferentes. No topo, os hieróglifos, a escrita sagrada dos faraós. No meio, o demótico, uma escrita egípcia mais popular. E na base, o grego antigo, a língua dos governantes da época. Foi exatamente graças à presença do texto em grego que o brilhante linguista Junfrancois Champollion conseguiu, em 1822, finalmente decifrar os hieróglifos, um código que ninguém entendia há mais de 1400 anos. A pedra foi a chave que destrancou os segredos de uma civilização inteira. Mas aqui está o detalhe crucial que muda tudo. A pedra é apenas um fragmento. Ela é parte de uma estela, uma laje de pedra muito maior, que foi quebrada em algum momento do passado. E se a peça mais importante do quebra-cobeca egípcio está na verdade incompleta, a pergunta óbvia é: o que está faltando? Todos os pesquisadores, sem exceção, concordam que não temos a estela completa. A parte superior, onde estariam os hieróglifos mais elaborados, está claramente quebrada. A parte inferior e as laterais também sofreram danos, resultando na perda de linhas de texto em todas as 3 escritas. Ou seja, não temos a mensagem inteira. O texto que conseguimos ler é um decreto do faraó Ptolomeu V, de 196 a.C., basicamente agradecendo aos sacerdotes por seu apoio e lhes concedendo isenções fiscais. Parece um assunto burocrático, certo? Mas as estelas egípcias costumavam ter uma estrutura padrão. Elas começavam com invocações religiosas, detalhavam decretos políticos e, por vezes, incluíam descrições cosmológicas ou feitos do reinado. A parte superior, geralmente a mais decorada, frequentemente continha cenas com os deuses e o faraó. E é justamente essa parte que desapareceu quase por completo. Então, a pergunta que vale milhões ecoa através dos séculos: o que estava escrito nas partes que se perderam para sempre? Seria apenas mais do mesmo decreto ou havia algo mais? É aqui que a história oficial dá lugar a uma teoria muito mais ousada. Teóricos alternativos e alguns pesquisadores independentes sugerem que as partes ausentes não se perderam por acaso. Eles levantam a hipótese de que esses trechos poderiam conter conhecimentos considerados perigosos ou avançados demais. Imagine descrições de máquinas complexas, fontes de energia desconhecidas, conhecimentos de astronomia que só seriam redescobertos séculos depois, ou até referências diretas a um conhecimento dos deuses, algo que indicaria uma fonte externa de sabedoria. Segundo essa visão, tais informações seriam dinamite pura para a narrativa tradicional da história. Elas poderiam sugerir que os egípcios antigos dominavam uma ciência muito mais sofisticada do que acreditamos, talvez herdada de uma civilização anterior ainda mais antiga, ou, para os mais ousados, recebida de fontes não terrestres. É importante deixar claro, não há nenhuma prova direta de que a pedra foi intencionalmente quebrada ou que partes foram removidas de propósito, mas o simples fato de as peças mais cruciais do quebra-cabeça estarem faltando alimenta um debate fascinante e nos força a questionar o que realmente sabemos. Mesmo se deixarmos as teorias de lado por um momento e nos atermos aos fatos comprovados, o Egito Antigo já é um poço de conhecimento inexplicável. Pensemos nos feitos que a ciência tradicional reconhece, mas ainda luta para explicar completamente. Eles possuíam um conhecimento de astronomia tão preciso que eram capazes de alinhar suas construções, como as grandes pirâmides de Gizé, com os pontos cardeais com uma precisão que seria um desafio até mesmo hoje. A matemática por trás dessas construções é de uma complexidade impressionante. A engenharia monumental usada para erguer obeliscos de 1000 toneladas de um único bloco de pedra
e transportá-los por centenas de quilômetros. Ainda é tema de debate. Ferramentas de corte que deixaram marcas em pedras duríssimas como o granito e o diorito, sugerindo técnicas que não compreendemos totalmente. A verdade é que, mesmo sem a Pedra de Roseta, já existem evidências suficientes para nos fazer coçar a cabeça. Alguns desses feitos ainda não são totalmente explicados pela ciência moderna. Isso leva muitos a questionar: de onde vinha tanto conhecimento? Era apenas fruto de séculos de observação e prática? Ou havia algo mais? Uma fonte de sabedoria que se perdeu no tempo? A teoria da supressão vai ainda mais longe e aponta possíveis interessados em esconder essa verdade. Quem teria o poder e o interesse em omitir informações tão revolucionárias? A teoria mais controversa sugere que as instituições coloniais europeias do século XIX, que descobriram e se apropriaram de tantos artefatos, incluindo a própria Pedra de Roseta, poderiam ter um papel nisso. Museus, elites acadêmicas e sociedades secretas da época teriam sido os primeiros a ter acesso a esses conhecimentos. A ideia não é necessariamente esconder tecnologia alienígena, mas algo talvez mais sutil e poderoso: controlar a narrativa da história humana. Manter a visão de que a civilização ocidental é o ápice do progresso, diminuindo a sofisticação das culturas antigas, especialmente as africanas como a egípcia. Ao selecionar o que seria divulgado e o que seria perdido ou classificado como sem importância, essas elites poderiam moldar a percepção pública do passado. Parece coisa de filme, mas a manipulação e a destruição de conhecimento para fins políticos e ideológicos já aconteceram inúmeras vezes ao longo da história. Será que a Pedra de Roseta foi uma vítima desse processo? Diante de tanta especulação, o que a ciência oficial diz sobre tudo isso? A visão acadêmica predominante é bem mais contida. A maioria dos egiptólogos afirma que a Pedra de Roseta era, de fato, apenas um de muitos decretos políticos semelhantes emitidos na época. Não há nenhuma evidência arqueológica ou textual que sugira que havia descrições de tecnologia ou conhecimento secreto nela. Para-Els. A explicação para as partes faltantes é muito mais simples e menos emocionante: o desgaste natural do tempo e os acidentes da história. A estela provavelmente foi derrubada e reutilizada como material de construção em épocas posteriores, o que era uma prática extremamente comum. Ela sobreviveu por puro acaso. A conclusão científica é clara: não existe prova de que a pedra escondia tecnologia avançada. Mas aqui está o ponto que mantém o mistério vivo. A ciência também admite que não temos o texto completo, e admite que o Egito Antigo ainda guarda muitos mistérios não resolvidos. A ausência de evidência não é necessariamente a evidência da ausência. No final, a Pedra de Roseta mudou a história ao nos dar a chave para o passado egípcio. Mas, ironicamente, sua condição incompleta nos lembra de algo fundamental: nem todo o passado chegou até nós inteiro. Grande parte da história foi perdida, destruída, ou talvez escondida. Se as partes que faltam da Pedra de Roseta foram perdidas por acaso ou por uma intenção deliberada, talvez nunca saibamos com certeza. O que podemos fazer é continuar questionando, investigando e analisando as evidências com a mente aberta. É essa curiosidade que move o conhecimento humano para frente. A pedra, mesmo quebrada, nos ensina que sempre há mais para descobrir. E você? O que acha? O Egito Antigo sabia muito mais do que a história oficial nos conta? Ou estamos apenas projetando nossos próprios desejos por mistério, onde houve apenas a ação implacável do tempo? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!